da tribo de Judá, não é? Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. E tantas outras canções que falam do leão da tribo de Judá, não é? Quem é o leão da tribo de Judá? Nós vamos ver isso lá em Apocalipse, que Jesus, o Messias, ele é conhecido como o leão de Judá, o Cordeiro de Deus. Ele é tanto leão como cordeiro. E por que que Jesus é considerado o leão da tribo de Judá? Já anota aí, ele é descendente dessa tribo. Jesus descende da tribo de Judá. Quem era Judá, irmãos? Um dos filhos de Jacó, que se passa a se chamar Israel. Filho de Isaac, Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. E ele gera filhos, 12 tribos, e dentre esses filhos e uma das tribos, nós encontramos ali a tribo de Judá. E eu já comecei falando para você, que de Judá saiu tanto Jesus como Davi. Davi é descendente da tribo de Judá, bem como o Messias. Ou seja, duas figuras extraordinárias na história bíblica. Você pode dar um glória a Deus? Queridos, mas através dessa história, a gente vai perceber que a Bíblia não esconde o lado obscuro de algumas pessoas. A Bíblia não esconde o lado obscuro de algumas histórias. Eu já comecei te dizendo, ou te dando duas notícias maravilhosas sobre Judá. Que dessa tribo veio o rei Davi. E também dessa tribo veio quem mais? O Messias, o Senhor Jesus. Essa é uma notícia extraordinária. Talvez eu deveria te dar ela lá no final, mas eu já te dei ela de antemão. Mas eu quero também caminhar com você através da história de Judá, um dos filhos de Jacó / Israel. E nós vamos perceber, igreja do Senhor, que houveram situações precárias, situações obscuras, horríveis, na vida desse homem chamado Judá. Mas ainda assim, a gente já percebeu que esse Judá viveu um processo de restauração tão grande. A graça e a misericórdia do Senhor alcançou esse homem de forma tão maravilhosa, que houve uma redenção, houve uma restauração, e dessa tribo descende Davi, e dessa tribo descende o Messias, o Rei da Glória. O que é que eu quero te dizer através disso? Que tem jeito para mim e para você. Algumas pessoas às vezes falam para si mesmas: olha o meu passado, olha a minha situação, olha o lugar onde eu me encontro, olha o pecado que eu cometi. Deus não olha mais para mim, não tem jeito mais para minha situação. Eu estou no fundo do poço, a minha situação foi a mais horrenda possível. Mas eu preciso te dizer que, seja qual for a qualidade de pecado, o mais vil pecador que se arrepende, Deus o resgata pela sua graça e misericórdia. Amém? Seja o mais vil pecador, o nosso pecado pode ser vermelho como a escarlate. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A graça do Senhor nos abraça. E o plano lindo do Senhor continua a ser executado na minha e na sua vida. Quem pode dar um glória a Deus? Aleluia! Gênesis capítulo 38. Abra sua Bíblia, por favor, nesse texto. E permaneça com ela aberta aí.
A gente vai trabalhar praticamente todos os versículos desse capítulo. Como o pecado leva à queda, mas o arrependimento pode abrir caminho para a redenção. Diga comigo, arrependimento. Já trouxe em outras oportunidades aqui a diferença de remorso e arrependimento. O remorso é quando alguém comete um pecado, acha que se arrependeu, e no dia seguinte está caindo nele novamente. Acha que se arrependeu, e na semana seguinte está caindo nele novamente. É bem verdade, igreja, que se eu me refiro a um novo convertido, o novo convertido ele vai passando por esse processo. Ele vai aprendendo a lidar com certas coisas. Uma vez uma conhecida minha, já contei isso aqui, ela nova convertida, estava em casa organizando as coisas, lavando uma roupa, nova convertida e com um cigarro no bico, Luana, dando um trago. E o pastor bate na porta para fazer uma visita. Pai do Senhor, meu. E água na boca. Pode botar o que quiser. House, Tridente. Água morna. E o pastor está entrando. Pai do Senhor, boa tarde, meu irmão. Ô, pastor. E o cheiro de cigarro, irmãos. Você sabe como é. E o pastor, entendendo a situação, trouxe uma calma ali para aquela nova convertida, né? Que talvez desespera e diz assim, meu Deus, desviei, estou desviada, nunca mais volto na igreja, estou com vergonha, como é que eu vou dar? E agora eu dou a paz do Senhor para o pastor, graça e paz ou não? Eu posso dar, né? O novo convertido fica naquela situação toda. Então, queridos, estou trazendo para você mais uma vez a diferença do remorso para o arrependimento. O remorso é um arrependimento maquiado, a maquiagem sai. Mas o arrependimento é uma mudança de direção, que eu decido não praticar aquele pecado nunca mais. Amém? Então, um dos nossos pontos cruciais nessa ministração é o arrependimento. Deus confronta o pecado, não para destruir o pecador, mas para restaurá-lo, como fez com Judá. Nós vamos conhecer alguns relatos da vida de Judá, mas dentre os relatos que eu vou trazer aqui, um deles chama-se arrependimento. Diga glória a Deus. Amém? Judá é o nome da tribo mais poderosa de Israel. É da tribo de Judá que viria o rei Davi e mais tarde o próprio Jesus. Mas o que poucos se lembram é que Judá, antes de ser lembrado como um ancestral do Messias, passou por um dos capítulos mais vergonhosos da Bíblia. Judá é o retrato de um homem caindo em pecado, sendo confrontado e finalmente restaurado. Diga comigo, caindo. Já falei muitas vezes aqui, ninguém cai, vai caindo. Ninguém desvia, vai desviando. Ninguém esfria, vai esfriando. É um processo, queridos. Você vai perceber na trajetória de Judá que ele também viveu esse processo. E uma vez ministrando essa palavra, ou ouvindo essa palavra, eu preciso me resguardar para o que aconteceu com Judá também não aconteça comigo. Amém? E nós observamos aqui algo interessante. Existe um ditado que diz que filho de peixe, peixinho é. Mas filho de crente, pode não ser um crentinho, irmãos.
Filho de pastor pode não ser um pastorzinho. Neto de Abraão pode não ser um Abraãozinho. Ou neto de Isaac, como era o caso de Judá. Olha o histórico de Judá. Neto de Abraão, pai da fé. Neto não, bisneto de Abraão. Neto de Isaac, a quem o Senhor continua a promessa de Abraão. Filho de Jacó, que se transforma em Israel, príncipe de Deus. O que é que eu entendo aqui? Que o meu relacionamento com Deus, ele não é transferido por Bluetooth para o Christian e para a Radassa, para os meus filhos. O que eu tenho que fazer é viver como um homem de Deus e ensiná-los a fazer a mesma coisa. A Radassa não vai ser uma pastorinha, só porque eu sou um pastor e a mãe dela. O nosso papel é ensinar no caminho, para que ela aprenda, ela, o Christian, para que eles absorvam e decidam viver isso de forma apaixonada. Quem está me entendendo, diga amém. Você que é pai, você que é mãe, absorva essa fatia dessa ministração para implantar também dentro da sua casa. Aleluia. Então, queridos, ponto 1 dessa ministração, tome nota. O afastamento. Quando Judá se distanciou de Deus, houve um momento em que Judá se distancia, tanto da sua parentela, da casa do seu pai, e automaticamente da presença de Deus. Gênesis 38, verso 1. Você pode ir acompanhando na sua Bíblia, para você ir conferindo aí, sendo bereano, amém? Gênesis 38, 1. Naquele tempo, Judá afastou-se dos seus irmãos. Ou seja, eles viviam em comunidade. Eles viviam num grupo, num arraial. E nesse arraial havia comunhão, havia ensinamento, havia lembretes de quem era o Deus de Israel, havia adoração. Por mais que todos não seguissem, mas alguém levantava a voz para lembrar do Deus de Israel, lembrar do Deus de Isaac, lembrar do Deus de Abraão. Ou seja, eles viviam em uma comunidade onde era ensinada a palavra, onde eram ensinados os princípios, onde eram lembrados os princípios da parte de Deus. Mas um dia, Judá toma uma decisão e decide se apartar desse lugar. Queridos, e hoje, onde é esse lugar? Pensa comigo, que lugar é esse? Onde é pregada a palavra, lembrar da palavra, lembrar dos princípios. Onde é o lugar que nós nos reunimos para adorar, para cuidar uns dos outros, para ajudar uns aos outros, senão a igreja. Nós podemos fazer isso em casa? Devemos. A primeira igreja sou eu. A igreja é na minha casa, mas a igreja é este lugar, onde eu me encontro com você e você comigo, para nós aprendermos juntos da palavra, para nós adorarmos juntos ao Senhor nosso Deus, para que a gente possa carregar os fardos uns dos outros, como diz a palavra do Senhor. É nesse lugar. Mas sabe o que é que tem acontecido ultimamente? Ou eu não poderia dizer ultimamente, né? Sempre houve. Algumas pessoas têm se distanciado desse lugar, dizendo: eu não preciso da igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de um líder, afinal eu tenho livre acesso ao trono da graça, o véu se rasgou. Amém, ele se rasgou sim. O Senhor Jesus rasgou o véu de alto a baixo, e nós temos livre acesso a Deus. Só que ele não rasgou a igreja, ele não deletou a igreja, ele não deletou o viver em comunhão.
com aqueles que professam a mesma fé. Ele não deletou isso. Mas alguns estão sendo enganados por essa mensagem. Se você entrar na internet agora, você vai encontrar homens e mulheres renomados, dizendo isso para você: não congregue mais, você não precisa de um líder enchendo teu saco, você não precisa de um pastor, sirva a Deus sozinho, sirva a Deus em casa. Judá também pensou isso. Judá pode ter passado por tantas coisas, irmãos, que fez ele se apartar do arraial. E aqui foi o início de uma degradação desse homem chamado Judá. Disse pela manhã e repito agora, queridos, na igreja tem problema. Na igreja tem situações adversas. Sabe por quê? Porque uma igreja não é cadeira. A igreja é formada de gente, de pessoas, como eu, como você. Existe uma fala que alguém diz, né? Eu vou procurar uma igreja perfeita para congregar nela. Se você achar, não entre. Porque se você entrar, você vai prejudicar essa igreja. Se ela é uma bênção, não entre não, deixa lá. Igreja tem problema, irmãos. Tem situação a ser vencida. Uma igreja como essa é um público misto. Aqui tem um cristão de 30 anos na igreja. Tem um que tem 5. E tem um que se converteu semana passada. E tem um que vai se converter hoje à noite. Né? É um grupo misto. Tem gente que já está no processo de tratamento. Tem gente que já está bem tratado. Tem uns que vão começar a ser tratado ainda. Tem uns que estão pensando se quer. Diga misericórdia. Pastor, e tem esse? Tem. Tem alguém dentro da igreja que está pensando ainda, não sei se eu me lanço. Não sei. Se eu me lanço ou se eu fico só comendo urbis. Tem. Na igreja tem gente que se decepciona. Tem gente decepcionada esses dias comigo. Porque a oração matinal parou. Tem gente esses dias que está dizendo assim: meu Deus, como é que para uma oração linda dessa? Eu ia começar agora. Nós estávamos com quase 2 anos na oração matinal, de 6 às 7, de segunda a sexta-feira. Tem gente que nunca pisou na calçada dessa igreja. Mas hoje abre a boca para dizer assim: eu estava me preparando, eu agendei que seria em outubro. Agora não diz é para mim, irmãos. Eu queria tanto que alguém dissesse isso na minha cara. Eu não encontro alguém que fale isso para mim. Mas talvez se decepcionou. E na verdade você pode se decepcionar comigo em tantas outras coisas, irmãos. Sabe por quê? Porque eu sou gente. Eu sou ser humano. Se você focar 100% em mim, você nem volta nessa igreja amanhã. Se eu focar muito no pastor Nonato, eu saio da Nova Aliança. Sabe por quê? Porque ele é gente boíssima, mas é gente. É gente. Se eu focar muito nele, ele vai me decepcionar. Se você focar muito em mim, eu vou te decepcionar. Assim como se eu focar muito em você, você também vai me decepcionar. A questão é, você já descobriu ou chegou num nível de maturidade para suportar certas coisas? Porque quem não suporta faz como Judá, sai pulando de igreja em igreja. Vou procurar uma igreja melhor, aí vai. Aí chega lá, se decepciona. Vou procurar uma igreja melhor, aí vai. Chega lá, se decepciona. Tu vai para onde, criatura? Que igreja que tu vai congregar? Que não vai te decepcionar? Se você for congregar na igreja da Coreia do Sul, do Poyang-Shu, você vai se decepcionar com ele.
porque lá ora mais do que come. Oração 3 da manhã e 3 da tarde é a mesma coisa. Na Coreia do Sul, cultura. Mas alguém vai se decepcionar. Para que orar desse tanto? Então, irmãos, tem muita gente que vai se decepcionando com tanta coisa e vai caindo em uma degradação. Presta atenção. Na sua opinião, quem é o maior pregador de todos os tempos? Vai ganhar um X-tudo. O maior pregador de todos os tempos é Jesus Cristo de Nazaré. E um dia, ele estava pregando, e alguém saiu do culto, porque disse que a pregação dele estava chata e dura. Imagine o que é que alguém não pode falar da minha, irmãos. Se alguém um dia reclamou da pregação de Jesus, que os 2 discípulos a caminho de Emaús, enquanto Jesus falava, meu Deus, só a voz de Jesus queimava o coração dos caras. Como é que alguém consegue dizer que a pregação de Jesus estava ruim, irmãos? Sabe, o ser humano, ele nunca vai ser agradado 100%. Nunca. Em lugar nenhum, em igreja nenhuma. E provavelmente Judá passou por algumas coisas semelhantes. Algo desagradou aquele homem e ele disse, eu vou sair desse lugar. Houve o afastamento. A igreja pode ter situações a ser vencida ainda, mas ela é o lugar mais seguro da terra, assim como era a Arca de Noé. Na Arca de Noé tinha confusão, irmãos. Tinha vaca berrando, macaco gritando, pulando, dando tapa em gente, comendo, descomendo. Você sabe o que é descomer, né? Eles tanto comiam como descomia. Você imagina a confusão dentro da Arca de Noé. Mas era o único lugar seguro da terra. Diga para o teu vizinho aí, tem confusão dentro da igreja mesmo. Mas foi a instituição que Deus escolheu para manifestar a sua glória sobre a terra. Aleluia! Você pode dar um aplauso ao nome do Senhor nesse lugar. O primeiro passo da queda de Judá foi se afastar da comunhão da família e da fé. Ele se alia com um homem chamado Ira, adulamita, um cananeu. Muitos tropeçam espiritualmente quando se isolam e afastam da comunhão, da palavra, dos irmãos e da igreja. É o processo. O pecado não começa de repente. Começa com um afastamento sutil, quase invisível. Você conhece a frase mais famosa do AA, Alcoólicos Anônimos? A frase mais famosa deles, ou seja, a bandeira deles, é: evite o primeiro. Muita gente conhece. Talvez alguns já passaram por lá, mas foi liberto, amém? Evite o primeiro gole. Sabe o que é que nós temos que fazer, queridos? É evitar o primeiro passo que nos conduz à queda. Existe um primeiro passo que nos conduz à queda. Alguém que adulterou, talvez ele pense assim, podia eu não ter adulterado. A questão não é essa. Ele já foi bem profundo. Vamos mais raso. Na verdade, ele deveria dizer: eu poderia não ter dado o meu telefone para aquela pessoa. Eu poderia não ter olhado a segunda vez. Eu poderia não ter respondido aquela mensagem lá nas redes sociais dele ou dela. É evitar o primeiro passo que nos conduz à queda. A Bíblia não nos ensina a fugir do mal. Ela nos ensina a fugir do que aparenta ser mal. Aparentou ser mal? Fuja.
Aparentou ser corrupto? Fuja. Aparentou dar prejuízo? Fuja. Esse é o ensinamento bíblico, para mim e para você. Mas alguns se sentem muito preparados e querem fugir do próprio mal. Já está errado. A Bíblia não nos ensina isso, queridos. Ela nos ensina de fato a fugir daquilo que aparenta ser mal. Quem você tem deixado te influenciar? Quem é o teu influenciador? Quem é que você admira? Quem é que você segue? Quem é que você ouve? Quem é o teu mentor? Quem é aquele que te instrui? É qualquer pessoa? É o primeiro que você encontra numa rede social? Vou selecionar aqui. Deixa o algoritmo dizer aí quem eu vou ouvir. Cuidado. Porque na própria internet que eu te falei agora há pouco, a gente encontra de tudo. A gente encontra alguém dizendo que para servir a Deus tem que viver em santidade, bem como a gente encontra alguém dizendo que para servir a Deus não tem que viver em santidade coisa nenhuma. Viva da forma que você gosta, afinal Deus é amor e quer que você seja feliz. Quem é que você ouve lá fora? A quem você dá ouvidos? Que tipo de mensagem você busca na grande rede? Lá tem de tudo, tem para todo gosto. Com quem você anda? Quem é o teu amigo de fé? O teu irmão, camarada? Roberto Carlos, né? Quem é que ora com você? Teu amigo de oração? Quem é o teu amigo de jejum? Quem é o teu amigo de passar uma madrugada lendo a Bíblia? Tem gente que tem um amigo que passa a madrugada jogando Free Fire. Hã? Mas quem é o teu amigo que passa a madrugada lendo a Bíblia com você? Ô amigão, vamos fazer um corujão da Bíblia, uma imersão, como esse imersão. Vamos ler a Bíblia até cair por cima dela de sono. Você tem um amigo assim? Você tem um amigo que te convida para fazer um jejum forte, para mudar uma causa, para mudar uma situação? Com quem é que você anda? Quem é que você ouve? Quem é que te aconselha? Tudo isso faz parte desse processo. Deus não trabalha com jargões. Esses dias eu sentei com uma pessoa, e a pessoa disse: olha pastor, eu tenho um amigo que me leva para o prejuízo, me tira da presença de Deus, mas Deus é fiel, Ele vai resolver. Digo, Ele vai resolver? Não, moço, não fala um trem desse para mim não. Deus não honra jargão, irmãos, Deus honra posicionamento. Você tem um amigo que te afasta de Deus, deleta esse amigo, ele não é amigo. Você tem uma situação que te afasta da presença de Deus, do relacionamento, foge dessa situação. Quantas pessoas não entram em determinadas situações que prejudicam o relacionamento dela com Deus? Namoros, casamentos, negócios, sociedades, amizades, grupos e assim vai. Você sabia que tem grupo no WhatsApp até do fuxico? Você sabe que o fuxico é o nome de dois demônios, né? Do Fu e do Chico. Tem grupo do fuxico no WhatsApp, irmãos. Tem gente lá dentro que faz parte de alguma igreja por aí. É o grupo de falar dos outros. Deus honra posicionamento. Uma vez que nós nos posicionamos, o Senhor vem com a bênção dele sobre nós. Aleluia. 2. Escolhas. O primeiro processo na vida de Judá foi o quê? O afastamento.
do lugar de comunhão, do lugar da fé, do convívio com pessoas que podem te impulsionar a servir verdadeiramente a Deus. Gênesis 38, verso 2. Acompanha na sua Bíblia aí que está aberta. Gênesis 38, verso 2. Judá viu ali a filha de um cananeu. Olha aí, irmãos. Ele saiu do lugar familiar e de fé, e lá onde ele chegou, ele já avistou uma mulher. Quem? Uma cananeia, jugo desigual, chamada Sua. Provavelmente ele perguntou para alguém como é o nome dela, e alguém disse Sua. Ele disse, porra, é aqui. É aqui que eu entro. E casou-se com ela. Segunda degradação na vida de Judá. Primeira, o afastamento. A segunda, aliança com a cananeia. E mais uma vez eu quero abrir os olhos dos meus solteiros que estão aqui, homens e mulheres. Cuidado com os cananeus. Cuidado com as cananeias. Pastor, eu encontrei um cananeu ali lindo. E quando a gente casar, ele se converte. Você quer pagar para ver? Pastor, eu encontrei uma princesinha, linda, só que é cananeia. Judá também fez isso. E bora ver o que foi que aconteceu com ele. Ele casou-se com ela. Judá toma uma decisão crucial sem consultar a Deus. Casa-se com uma mulher cananeia. Isso era proibido, pois os cananeus seguiam outros deuses. Algumas coisas eu vou parafrasear, mas o texto você vai acompanhar aí, tá bom? O resultado, 3 filhos com corações distantes de Deus. Quem? Onã e Selá. Judá se casa com Sua, que já não... Espera aí. Olha para mim. Look at this me. Judá já desviou. Casou com uma mulher que nem conhecia Deus. E gerou 3 filhos semelhantes à mãe. Talvez ele pensou, quando eu casar com Sua, ela vai ser sua. E não foi. Quando ela me der filhos, eles vão servir a Deus. Como? Se nem Judá estava servindo. Essa vale para mim como pai. Essa vale para você também como pai e mãe. Para que os nossos filhos trilhem um caminho diante de Deus, primeiramente nós precisamos estar no caminho. Amém? Alguns pais, eles acreditam que apontar o caminho é o processo certo. Vai, meu filho, para a igreja. Vai, meu filho, para a célula. Enquanto a palavra certa é, vamos para a célula, vamos para a igreja, vamos para a vigília, vamos para a conferência. Esse é o processo certo. Amém? E ainda tem pai, pasmem, ainda tem pai que ainda tem preguiça de vir deixar o filho numa célula aqui na igreja ou num culto, irmãos. Pai, me leva no culto, vai ter culto da Aliança Tim Jovem. Ô, menino, de novo? Esse culto tem como ser uma vez por mês, não? Se não vier deixar no culto, vai buscar na balada. Pastor, o senhor está profetizando? Não estou sendo realista. Se a gente não ensina os nossos filhos a servir a Deus, eles vão para onde? Você acha que eles vão ficar em casa olhando para a tua cara? Não vai. Diga, Senhor, me ajuda. Então eles geram 3 filhos. Quem? Onã e Selá. Escolhas feitas fora da direção de Deus trarão consequências. Relacionamentos sem compromisso com a fé são armadilhas. Quantas vidas espirituais já naufragaram por causa de um namoro, um casamento, falei agora há pouco, uma sociedade fora da vontade de Deus?
Queridos, e lembre-se, Judá provavelmente não saiu do arraial pensando em tudo isso. Eu vou sair daqui, vou viver tudo isso como o filho pródigo. O filho pródigo, sim, ele saiu da casa do pai já dizendo isso. O nome pródigo já diz tudo. É aquele que vive dissolutamente. Joga a vida para o alto e vai viver dissolutamente. Mas Judá provavelmente não imaginou isso. Ele apenas foi caindo, caindo, caindo e caindo. Diga misericórdia. 3. Uma família desestruturada. A consequência do pecado. Antes que eu me esqueça, deixa eu contar esse exemplo. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, ele dizendo para o filho: olha, meu filho, para você não ficar andando muito por aí à noite, traz a sua namorada aqui para casa e namora com ela ali no seu quarto. Você vai estar seguro, vai estar aqui dentro de casa, papai está aqui, mamãe. Aí a filha dele também chegou com a mesma proposta e disse assim: pai, já que o senhor abençoou para a namorada do meu irmão vir aqui namorar com ele, lá no quarto dele, eu também vou trazer o meu, né, pai? Para não ficar por aí, né? Aí ele disse: está repreendido. Jamais você me respeite, aqui é uma casa de respeito. Oxe. Como é que abençoou o filho e não abençoou a filha? Ah, pastor, mas o senhor está trazendo um exemplo aí de pessoas ímpias. Ímpia? Todos da igreja. Você está entendendo? Todos da igreja. É por isso que uma das coisas que eu mais digo aqui é que sentar numa cadeira dessa e nada é a mesma coisa. Ser membro de uma igreja como essa é quase nada, irmãos. É bom porque alguém está aqui ouvindo a palavra, mas se não se entregar verdadeiramente para ser transformado por Deus e viver uma vida nova, não está fazendo nada, está só preenchendo um espaço. Deus não tem compromisso quem senta numa cadeira dessa. Deus não tem compromisso com quem congrega numa igreja A, B ou C. Deus tem compromisso com quem vive a sua palavra. Aleluia. Diga: Senhor, me ajuda a viver a tua palavra. Hoje, amanhã e sempre. Amém? Gênesis 38, versos 6 a 10. Uma família desestruturada e a consequência do pecado. O primogênito, era tão mau que o próprio Deus o matou. O filho primogênito de Judá se casa com Tamar. Você vai ver aí no texto bíblico. E ele era tão mau que Deus o matou. Quem era? Filho de Judá. Com quem? Com sua, uma cananeia. Ele aprendeu sobre Deus? Não. Ele serviu a Deus? Não. Decadência familiar. Onã, o segundo filho de Judá. O que foi que aconteceu com Onã, queridos? Onã, ele entra no lugar de para se deitar com a esposa do irmão, para dar continuidade à geração do irmão. Obedecendo a uma lei, ele tinha que deitar com a cunhada, para gerar filhos para quem? Para o irmão que já tinha morrido. A descendência não seria dele. Onã, visualizando essa cena toda, ele deita com a cunhada, mas pensa assim: eu não vou gerar descendência nenhuma para o meu irmão, eu vou dar um jeito. E o que era que ele fazia? Você vai ver no texto bíblico, que Onã deitava com a cunhada e o sêmen ele jogava na terra. Ou seja, ele teve uma ideia, e na cabeça dele, uma ideia brilhante.
Só que essa ideia foi mal aos olhos de Deus, que também veio e o matou. O segundo filho de quem? De Judá. Outrora, um homem de Deus. Outrora, um homem que recebeu promessas poderosas da parte de Deus. Porque antes de Israel morrer, ele chama os seus 12 filhos e abençoa de forma individual cada um. E quando chega na vez de Judá, é onde ele diz: Judá, você é semelhante a um leãozinho, forte e poderoso. É por isso que da tribo de Judá, o ícone da tribo de Judá é o quê? Um leão. E Jesus, tendo descendido dela, é conhecido como o leão da tribo de Judá. Amém? Mesmo Judá tendo recebido promessas, mesmo Judá partindo de uma linhagem de homens de Deus, Abraão, Isaque e o seu pai Jacó, ele vive uma vida degradante de erros, cada vez pior. Cada vez pior. Mais uma vez reprisando, era mau aos olhos de Deus e Deus o matou. Onã foi mau aos olhos de Deus, tendo essa atitude que eu acabei de narrar, e o Senhor vem e também o mata. Sobrou quem? Selá, o terceiro filho de Judá, que também Judá deveria dar para quem? Para Tamar, a nora. Aí Judá pensa assim: o primeiro foi mau e Deus matou. O segundo foi mau e Deus matou. Eu só tenho Selá. Porventura darei eu Selá a Tamar, e ele também vai agir com maldade e Deus virá para matá-lo? Então eu não darei Selá. Ou seja, Judá nesse momento infringe a lei, porque a sua nora tinha o direito de receber o terceiro filho, para dar continuidade à linhagem do primeiro, que era Você está entendendo? Judá teve uma ideia: eu não vou dar Selá. Só que Tamar também teve uma ideia: se ele não me der Selá, eu vou dar um jeito. Diga misericórdia. Lembra do jeitinho de Onã? Eu tenho uma ideia. Tamar também teve uma ideia: se eu não procriar com Selá, eu vou dar um jeito. A nora de Judá se transfigura em prostituta e vai para uma esquina. E quando Judá se aproxima, contempla uma prostituta, porque ele não conheceu que era sua nora. E aqui tem mais uma degradação de Judá: a procura de uma prostituta. Olha a degradação, irmãos. Saiu da parentela, casou com uma cananeia, gerou filhos desobedientes, agora está procurando uma prostituta. Você está percebendo o caminho da queda? Pastor, o senhor tem certeza que está falando de Judá, que gerou Davi, que gerou Jesus? É, ele mesmo. Quando pais se afastam de Deus, os filhos colhem consequências. Meu Deus. Quando deixamos o pecado correr solto na família, ele destrói relacionamentos, princípios e vidas. Gênesis 38, verso 13 e em diante. Está com a sua Bíblia aberta aí? Gênesis 38, verso 13 a 26. Você vai ler esses textos em casa, tá bom? Para a gente ganhar tempo aqui. Tamar, sem alternativas, disfarça-se de quê? Prostituta, e se encontra com Judá, que a procura para satisfazer seus desejos. Ele não a reconhece, deixa com ela ele usa o serviço, e detalhe, irmãos, ainda andava liso. Ele usa o serviço da prostituta, e na hora de pagar, não, eu vou mandar para ti o pagamento.
Olha a situação da pessoa, do camarada. Eu vou mandar, fulana de tal, o pagamento para ti. E ela disse, então deixa um penhor. Então deixa um penhor. E ele deixou um penhor. E depois ele mandou pagar ela. Olha, pega esse cabrito e leva para uma prostituta que fica em certo lugar. Alguém foi lá para fazer o pagamento e não encontrou mais a prostituta. Judá, não existe prostituta nenhuma nesse endereço que você passou. Então, tudo bem, me dê meu cabrito para cá. Depois de um tempo, quem aparece gestante? Tamar, nora de Judá. Gestante de quem, irmãos? Do sogro. Judá fica sabendo e quebra só de vagabunda. Judá, tu sabia que a tua nora Tamar está grávida? E é, pois traz ela para fora e nós vamos queimar. Coração maravilhoso, né? Coração lindo de Judá. Traz ela para fora que nós vamos queimar. Pecadora, ordinária. Olha quem está chamando o outro de pecador, irmãos. Alguém que deixou de servir a Deus. Alguém que passou a viver em julgo desigual. Alguém que gerou filhos que não honraram a Deus. E alguém que procurou uma prostituta. Como Jesus disse, se você quer falar do cisco do olho de alguém, tira a trave que está no teu. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, antes de falar do cisco de alguém, tira a trave que está no teu olho. Não tinha uma trave no olho de Judá, irmãos. Tinha uma Amazônia inteira de madeira no olho dele. Só que quando ele descobre que a sua nora está gestante, ele declara uma palavra de morte. Vamos matar, vamos queimar. E ele manda chamar Tamar. Alguém leva Tamar diante de Judá, onde ele lança a palavra de morte. Só que antes de lançar a palavra de morte, ela pede licença para dizer de quem ela está gestante. Eu gostaria de dizer de quem eu estou gestante. Pois de quem é ordinária? Eu estou gestante do dono dessas coisas. Eu estou gestante do dono dessas coisas. E todo mundo esperando. Lá também era assim. Eu estou gestante do dono desse cajado. Eu estou gestante do dono desse cordão e desse selo. Alguém conhece? Era o cajado de Judá. Era o cordão de Judá. E o selo de Judá. 3 símbolos de autoridade que ele entrega na mão de uma prostituta, fazendo um pagamento de prostituição. Olha o estado degradante de alguém que seria o ancestral de Davi. Olha o estado degradante de alguém que seria o ancestral do Messias, a pessoa mais esperada do mundo. Queridos, mas nesse momento que Judá contempla os seus pertences, ele inicia um processo de arrependimento. Ele olha para Tamar e diz: ela é mais justa do que eu. Nesse momento, inicia-se o processo de identificação do seu pecado. Nesse momento inicia-se o processo de arrependimento. Nesse momento inicia-se o processo de desejo da graça e da misericórdia de Deus.
Talvez alguém diga, na verdade alguém diz isso: como que Deus pode perdoar tais coisas? Como que Deus pode perdoar tais pecados? Deus não é ser humano, irmãos. Deus não é gente. Deus não é ser humano. Uma vez que um coração se arrepende, Ele vem com misericórdia. Uma vez que um coração se arrepende de forma genuína, Ele vem com a sua graça. E traz o perdão que essa pessoa necessita, e traz a misericórdia que essa pessoa necessita, e ali se inicia um processo de redenção, ali se inicia um processo de restauração na vida desta pessoa, e Deus muda a história, Deus muda o presente, e Deus muda o futuro. Um homem que caiu como Judá, um homem que tropeçou como Judá, um homem que teve uma vida degradante como Judá, mas um dia ele reconhece a sua falha, um dia ele reconhece o seu pecado, um dia ele reconhece que errou, e decide viver uma vida transformada, diferente na presença do Senhor, e a bênção de Deus o alcança. Tem jeito para mim e para você. Talvez a minha e a sua história não seja idêntica à de Judá, mas seja semelhante. Talvez a minha decadência não foi idêntica à de Judá, talvez a sua não foi ou não é idêntica à de Judá, mas cada um que está aqui viveu provavelmente uma vida decadente como essa, de erros que levaram a outros erros, que levaram a outros erros. Mas a graça do Senhor quer te alcançar essa noite. A misericórdia do Senhor quer te alcançar essa noite. E um homem que teve tantas quedas, coisas terríveis, foi restaurado pelo Senhor. E a palavra profética que o seu pai Israel lançou sobre ele, passa a se cumprir. Sabe por quê? Gênesis 38, verso 27 em diante. Tamar dá à luz a gêmeos. Filhos de quem? De Judá, seu sogro. E os gêmeos que nascem Pérez e Zerá. A quem entra na genealogia de Cristo? Pérez. Sim, Deus transforma até mesmo o fruto de uma situação vergonhosa em instrumento de redenção. Talvez alguém possa olhar para a história de Judá e dizer assim: acabou, já era, daí não sai mais nada. A promessa que o pai dele fez sobre ele, a bênção que Israel impetrou sobre a vida dele, foi cancelada. Não, porque houve arrependimento. Não foi cancelada. Houve continuidade diante de um arrependimento genuíno que houve na vida de Judá. E Judá, a partir desse momento, passa a ter uma vida nova. Ele passa a ser um novo homem. E sabe o que é que acontece lá em Gênesis 44? José, seu irmão, governador do Egito, detém o seu irmão caçula, Benjamim. E os irmãos dizem: nós precisamos levar Benjamim, senão nosso pai morre. Ele é um dos filhos amados do nosso pai. E José diz: Benjamim só vai se um de vocês ficar no lugar. Quem se oferece? Judá. Eu me ofereço. Como assim? Um novo homem estava naquele lugar. Não era o Judá degradante, não era o Judá que passou a não servir mais a Deus, era um novo Judá. Lá no Egito, o novo Judá se manifesta mais uma vez e diz: eu fico no lugar de Benjamim. Ou seja, um homem que se importa com o outro, um homem que sente a dor do outro, um homem que se importou com seu pai, que talvez morreria, não vendo o retorno do seu filho caçula Benjamim. Agora um detalhe que eu quero trazer para você aqui, queridos,
que Judá, nesse momento ali no Egito, ele está na posição de um irmão mais velho para Benjamim, amém? Benjamim estava prestes a ser detido, mas Judá, na posição de irmão mais velho, se posiciona para se colocar no lugar do irmão mais novo. Isso te lembra alguma coisa? Jesus, o irmão mais velho, se prontificou para se colocar no lugar do irmão mais novo, eu e você. A cruz não era para Jesus, era para mim e para você, mas ele, na posição de irmão mais velho, se prontifica a se colocar no nosso lugar, para que a redenção nos alcance. Aleluia! Você pode dar um aplauso a Jesus e dizer: obrigado, Senhor. Ministério de louvor, pode subir, por favor. Queridos, e o ápice dessa ministração, ou um deles, é Mateus capítulo 1, versículo 3. Você sabe o que está escrito aqui? A genealogia do Messias. Sabe quem está nela? Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Alguém que teve muitas quedas, alguém que cometeu pecados, alguém que fugiu da presença de Deus, mas se arrependeu, foi alcançado pela graça, pela misericórdia, e o seu nome e da sua família está escrito na genealogia do Messias. Mateus capítulo 1, verso 3. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e dessa geração nasceu Davi, nasceu o Messias, o Salvador da humanidade. Se Deus fez isso com Judá, Ele pode fazer algo semelhante comigo e com você. Independente do estilo de vida que nós tivemos lá atrás, havendo arrependimento hoje, Deus pode e deseja fazer algo lindo na minha e na tua vida. Quem crê nisso, diga amém. Fique de pé no seu lugar, por favor. Judá caiu fundo, mas Deus o alcançou. Ele se afastou, se perdeu, pecou. Mas quando foi confrontado, se quebrou e arrependeu e mudou de vida. Esse é o processo. Deus não tem problema com pecado. Ele tem problema com pecado não confessado. Deus não tem problema com pecado. Ele tem problema com pecado escondido. Quando há arrependimento, a sua bênção nos alcança, sua graça, seu perdão, sua misericórdia. Talvez você esteja longe, se afastou ou está se afastando. E essa palavra ela vem para dizer para mim e para você que de fato um abismo chama um outro abismo. Ninguém chega no fundo do poço da noite para o dia. São passos que são dados, são decisões e mais decisões que vão causando um efeito dominó até essa pessoa estar de fato caída, destruída no fundo do poço. Mas eu quero dizer para você que, independente do estágio que você se encontre, ou eu, a graça do Senhor quer nos alcançar. Se você é alguém que está firme, permaneça firme. Se você entende que está caindo, cuidado. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Se você entende que já vem caindo, já está num processo longo, forte, tem jeito para você. Teve jeito para ajudar. Teve jeito para mim. Teve jeito para tantos aqui que viviam uma vida tão degradante. A graça do Senhor está nesse lugar, amém? Feche os seus olhos, fale com o Senhor.
Enquanto o ministério de louvor adora, você também pode adorar, pode orar, pode ser sincero com o Senhor. Se tem alguma trave no teu olho, fala com Deus, pede para Ele tirar. Seja uma trave, seja um cisco, seja qual for a situação, permita que o Senhor trabalhe na tua vida.